Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. Então agora vamos falar de São Paulo e Cruzeiro. A gente vai mostrar a história desse jogo e obviamente que o Caioba vai comentar aqui com a gente na volta desse VT, então se liga aí. A união das torcidas de São Paulo e Cruzeiro pode ser antiga, mas esta é uma cena que a gente não vê todos os dias. Cruzeirense, São Paulino, ele me convidou, Bruno, vamos ver o São Paulo e Cruzeiro, falei, vamos. Ele tem que narrar tudo direitinho pra você. E aí se não narrar, se eu ver alguma coisa errada, ferrou. Espero que dê um empate pra ninguém sair triste. Claro que nem todos os quase 40 mil presentes estavam nesse bom astral diante da fase dos dois clubes. Se no São Paulo, o torcedor começou o jogo de olho na pressionada comissão técnica, a situação no outro banco de reservas também tá nada tranquilo, inclusive com algumas estrelas barradas pelo treinador. Dudu e Gabigol na reserva. O artilheiro da equipe na temporada não foi utilizado pela primeira vez desde a contratação. Eu sou muito fã do Gabriel. É um finalizador nato. Mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. A característica do jogo? Equilibrado. Primeira boa chance mesmo, só depois dos 30 minutos, com o Luciano. A essa altura, a gente já tinha percebido que o São Paulino falhou miseravelmente na missão de narrar o jogo. Tirando as emoções ali, ele foi até bem. Lógico que na hora que o São Paulo estava atacando, ele me deixava mais cego do que eu já sou, né? Mas tudo bem. Posso ver sua mão? Tá meio ruída aqui. Ah, né? Tá, aqui é difícil, viu? Aqui isso aqui, até sangue saiu já, viu? Ele não tá narrando, ele só tá roendo unha. Tem que ficar falando com ele, narra o jogo. Ele fica comendo o dedo. A tensão só diminuiu um pouco quando o Ferreirinha abriu o placar. Ele tá no momento iluminado, ele tá numa semana especial. Terceiro dele nos últimos dois jogos. Vamos, São Paulo! Fico feliz pela fase individual, triste pela fase coletiva, mas a gente está tentando, tá buscando a vitória todo jogo. Infelizmente, hoje, mais uma vez, deixamos escapar. O camisa 11 estava dando tanto trabalho que quando caiu, o Matheus Pereira se adiantou logo, pedindo a troca. O Pereira tá dando trabalho para a defesa do Cruzeiro. O Alan Fran até achou graça. Pro banco do São Paulo como se fosse para trocar o Ferreirinha. Mas o Enzo Dias ficou bravo. E o árbitro também não curtiu a brincadeira. O problema é que na hora de dar o amarelo, como é o nome dele? Perguntou o Rodrigo José Pereira de Lima. Ele não sabe meu nome, disse o camisa 10 do Cruzeiro. Foi do Matheus Pereira, cobrança de escanteio, que terminou no gol de Caio Jorge. Na bola parada, lance do escanteio. Vai, cabuloso! Terceiro empate seguido do São Paulo no Brasileirão. Para desespero do Lucas Moura no camarote. Se ele tivesse cabelos ainda, ele arrancaria. E mais pressão para o treinador, que ontem, aliás, estava suspenso. Assim como na quinta-feira, teve vaia depois do apito final. Ouça a reação do Morumbi. Vaias, cara de desapontamento do lado tricolor. A torcida tá na razão dela, né? Na Libertadores colocaram 50 mil pessoas no estádio, hoje 40 mil. Tá fazendo uma festa linda, tá nos apoiando e ela quer vitória e a gente também quer, né? É melhorar para as vitórias começarem a vir. Com a licença do São Paulino chateado, terminamos com uma mensagem que felizmente a gente ainda pode ouvir no estádio brasileiro. Pro São Paulo, eu acho que o resultado foi ruim. O Cruzeirense deve ter saído mais feliz do que nós, mas o que valeu toda é a diversão, é a brincadeira, é o espírito, é o futebol, na verdade, né? E você, Caioba, roeu unha também. O torcedor de São Paulo tá preocupado, né? Tá preocupado e acho que não é nem tanto pelo jogo de ontem, porque o São Paulo era um time muito mexido, com vários desfalques, é a sequência. E essa sequência tem a ver com as ideias do Zubeldia. Ele precisa ser mais ousado, ele precisa ser mais corajoso, ele precisa entender o tamanho do São Paulo, principalmente em relação ao que aconteceu no meio de semana pela Libertadores. E aí, Sgarbi, pode se manifestar. Você acredita em tudo isso ou não acredita, mais ou menos? Não, pra mim, primeiro que diretor não pode chegar numa entrevista pré-jogo e confirmar um treinador até o outro final de semana, né? Vamos supor que quarta-feira no Rio, o São Paulo tome 5-0. Eita! Não, no futebol pode acontecer, as coisas no futebol acontecem. O cara tá confirmado até o jogo contra o Santos. Pra mim, errado, tá? É minha opinião, tá?
Eu fui um defensor do Zubeldia durante muito tempo aqui no programa. Pra mim é uma pessoa que parece ser espetacular. Parece ser a pessoa do Zubeldia. Enérgico. Gosto do perfil do Zubeldia. Então vai ser o Sansão sem treinador dos dois lados. Não, o que me preocupa... O Santos sem treinador. O São Paulo sem treinador. Vai ser o Sansão sem técnico. O Santos até lá também acha. O que me preocupa, Tarré, eu não vejo convicção na fala do Belmonte. Eu não vejo convicção hoje de que o Zubeldia realmente vai continuar no São Paulo. E é uma semana decisiva. Por quê? Porque alguns clubes estão ficando sem treinadores. Santos, o Grêmio vai ficar sem treinador provavelmente na quarta-feira. Não sei se vai demitir o Grenal. Será que o Grêmio não ganha do Mirassol? Ah, não sei. O Mirassol joga mais bola que o Grêmio hoje. Não ganha. Nós vamos ganhar de novo. Então é isso. O que me preocupa é exatamente isso. Essa semana vai ser decisiva. Tem Dorival no mercado, tem Tite, tem Diniz, tem Dorival Crespo, vai estar tem no Morumbi, Dorival. então. O Dorival, se recebe uma proposta, quem vai confirmar se ele não vai para um Grêmio? E aí depois começa aquela luta atrás de treinador que não tem tempo. Então, pra mim, se é pra mandar embora, não tem que mandar, cara. Não tem que ficar esperando. Eu vou te surpreender, viu, Cicinho? Você tem pedido a saída do Zubeldia aqui no programa, mas qual seria o nome pra você? É o Dorival Júnior ou você pensa em outro treinador? Caixinha. Não, os nomes que estão cotados aí é o Dorival e na segunda opção o Crespo. Acho que o Crespo não volta, não. Marco Aurélio Cunha, eu sei que você não gosta. O Marco já não gosta de especular. Mas a torcida tá um pouco indignada, não só com o Zubeldia, mas com o time e com os resultados. Você falou sobre isso. O futebol tem um enredo, né? E nesse enredo aí, o Zubeldia estava marcado para morrer no fim do filme. Então, todo mundo tá isso. É o Duro de Matar o nome do filme? Porque o que uma diretoria tem que fazer é dar suporte. Ou Missão Impossível. Missão Impossível ou Duro de Matar? Dar suporte. O Titanic. Uma diretoria... O Bela e a Fera. Uma diretoria tem que dar suporte pro treinador sem dizer que ele tá ameaçado, que ele tá garantido. Fica atrás lá, dá suporte, faz o melhor que pode ou define claramente que vai trocar o treinador, né? Eu já senti, o clima é esse, né? O clima é de assadura típica, né? Agora, vai pagar quanto por um treinador? O São Paulo deve 1 bilhão. Vai pagar quanto por uma nova comissão técnica? Demitir todo mundo, trazer outro pelo preço da necessidade. Porque o cara que vem sabe que o São Paulo tá precisando, o Santos está precisando, o Grêmio vai precisar, sei lá. Quanto custa uma comissão técnica inteira? Dificilmente o cara vai até o final do ano. 2 anos, multa rescisória. O que é mais importante? Qual resultado é mais importante pro Zubeldia nesse momento permanecer? Libertadores ou Brasileirão? Eu acho que ele precisa ganhar os próximos jogos todos. E outra coisa, você vê o desespero do treinador, é simples você analisar o futebol como Marco, a gente sabe que eles jogaram. Ô, Negrão. Você vê, é o seguinte, velho, tá nessa parada aí mesmo, Negrão. É o seguinte, ele colocou um monte de garoto ontem, né? Ele nunca colocou garoto. Ué? Ele não gostou dos garotos da base. Mas é porque tinha o olheiro de repente ele coloca 3, 4 jogadores da base. E do PSG. Olha o desespero. Eu só queria dizer Então quem manda colocar os meninos? A diretoria fala o seguinte, coloca e a gente banca. Quem que colocou os meninos? A questão é o Repita. seguinte, já não tem mais clima pro Zubeldia. Ô, Cici, eu queria dizer pra você que estamos no mesmo barco e o barco tem esse nome. Mas passa lá! Precisa passar lá, ué. O barco tá desviando. Nós estamos no mesmo barco. O Marcos jogou contra o São Paulo mesmo. Você sabe qual é o enredo do filme no Corinthians? O enredo é Estou Aqui, pra Bidu, pra Amalho. Olha o nosso enredo do filme. Ainda estou aqui. Se os jogadores estão realmente fechados com o Zubeldia, por que não jogam bola, a maioria? Tá, mas o Alisson fez o gol lá contra o Tadjeres e não foi direto no treinador? Não, jogo tem... Não, eu não tô O Lucas Ferreira é o único que tá jogando hoje. E o Gente, falando nisso, quando volta o Lucas, ele falou, tá logo, tá chegando a hora, porque esse faz falta pro São Paulo. Tá louco. Quando ele tá em campo, ele muda a dinâmica do time. O Lucas é a alma do São Paulo. Mas é que o Oscar estava contra o Tadjeres e fez também. Então o Rames tem que voltar. O Lucas... Renata, mas essa questão de correr e abraçar treinador igual Não quer dizer nada. Você já fez isso? Não, eu fiz poucos gols, mas eu já corri, abracei treinador e depois do jogo os caras, você tá de trairagem com nós, pô? Você tá abraçado com nós, com o treinador? Eu falei, irmão, fui lá. Foi na hora, velho. E o treinador ainda deu 2 tapinhas assim na cobrinha ainda. Eu falei, ó, irmão, tá de sacanagem? Foi normal lá, né? Não, foi de São Paulo, não. De São Paulo eu deitei, mano. Ó. Vai descer. Que isso? Vai descer. Acabou, mas...
Tô aqui só pra informar, gente, nada de opinião, isso aí eu deixo com vocês, que esse caminho é um pouco mais ardiloso. Mas vamos lá, falar de como tá o São Paulo e essa relação com o Zubeldia. Ontem um golaço do nosso repórter Edu Afonso, que tá numa folga essa semana, uma folga prolongada aí de Semana Santa. Ele conversou com o diretor executivo, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, ainda antes de a partida começar, e o Carlos Belmonte garantiu a permanência do Luiz Zubeldia no cargo, pelo menos até o jogo contra o Santos. Disse que a pressão é externa, internamente ele está bem respaldado. Vamos ouvir o Carlos Belmonte e a gente volta com destaque dessa partida. A gente ouve muito isso, né, que o Zubeldia está por um fio, que é o risco de cair, e a gente confia completamente no trabalho do Zubeldia. Posso até te segurar, Edu, que no próximo domingo a gente joga com o Santos aqui no Morumbi. Junto conosco vai descer do ônibus Luiz Zubeldia. A gente sabe o momento que estamos passando. Temos desfalques importantes, 6 atletas importantes. O trabalho do Zubeldia está sendo muito bem feito. A gente confia totalmente no nosso grupo de atletas. Achamos que podemos ganhar hoje, mesmo sem 6 atletas importantes. A gente confia no nosso elenco, a gente confia no trabalho do treinador, então não há nenhum risco, qualquer que seja o resultado. Temos convicção que podemos ganhar hoje, que o Zubeldia caia hoje. Repito, te asseguro que no próximo domingo, aqui no Morumbi, quando enfrentaremos o Santos, Luiz Zubeldia descerá do ônibus conosco. É isso, então, palavras do Carlos Belmonte garantindo a presença, né, a permanência do técnico Luiz Zubeldia até o final de semana. Lembrando que o São Paulo tem um jogo no meio dessa semana contra o Botafogo fora de casa. 3 empates no Campeonato Brasileiro, isso traz sim pressão para o trabalho, mas além disso, o técnico Zubeldia também sofre com muitos desfalques. Então, os únicos retornos para essa quarta-feira contra o Botafogo fora de casa é o retorno do próprio Zubeldia, que estava suspenso nesse jogo, e o retorno do Caleri, que estava suspenso também porque foi expulso na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. O departamento médico tá cheio de jogadores, poucos jogadores com chances de voltar essa semana. Arboleda, o único que tá no departamento médico que não teve lesão constatada, então pode voltar no jogo de quarta ou no final de semana contra o Santos. A situação por aqui não é fácil. Quem tá dando conta do recado nesse momento é Ferreirinha, que fez mais um gol, né? 2 gols na Libertadores, 1 gol no final de semana. E Lucas Ferreira, o garoto da base, que tá recebendo aí um voto de confiança, até porque não tem muitas opções do banco de reserva do São Paulo. Então a situação nesse ano é crítica, mas Luiz Zubeldia tá no cargo pelo menos até o final de semana. Mari, Bruno. Vitória Leite continua um pouquinho mais com a gente, professor Celso. Você viu ali o Belmonte falando na entrevista ao Eduardo Afonso, né? Dirigente do São Paulo. Ele assegurou. Zubeldia, confiamos no trabalho, desce do ônibus no domingo. Isso não tem a ver com aquele antigo termo usado. Prestigiado? Tá prestigiado. Quando falava tá Quando falava tá prestigiado, era quase certeza que o cara ia cair. Esse desce do ônibus não é tá prestigiado não, né? É prestigiado por um período até mais curto do que aqueles do prestigiado. Uma semaninha. Ah, é? Uma semaninha, fazendo todo esse barulho por uma semaninha. Olha, é um trabalho realmente com muitos problemas, né? Você tem que contar os desfalques. O peso desse... não garantiu depois do jogo com o Santos. Então, achei pois meio... Tem Botafogo e São Paulo no meio de semana, hein? Você contar o número de desfalques, o peso desses desfalques, que são os principais jogadores do São Paulo. Só Oscar e Lucas, meio time do ponto de vista técnico, ou mais. Né? Um elenco que já é curto, um time que fica curto. Tudo isso ameniza. Agora, garotos entrando. Por outro lado... O banco ontem do São Paulo era praticamente base. Garotos entrando porque tem que entrar também. O Zubeldia nem é fã. Outro dia fez uma comparação aí com o Galhardo no River, que não queima garotos. Ele nem é fã dessa atitude, mas está tendo que tomar. Esse é um lado. Agora, qual é o outro lado? Estamos em abril e esse time ainda não jogou a bola esse ano. E isso é parecido com o Cruzeiro. Uma diferença de que o Cruzeiro tem esse peso, um time montado para isso e que até agora não resolveu. O São Paulo tem todos esses problemas. No ano inteiro, o São Paulo ainda tem um jogo para chamar de seu. Aquele jogo com o Corinthians. O Cruzeiro nem isso tem esse ano. E você falou dos 2 técnicos pressionados. A diferença ontem é que o São Paulo estava jogando em casa. Obviamente, os apupos, as vaias, tinham que ser direcionadas para o São Paulo. O São Paulo vinha de um empate também. Um sabor de derrota, né? Sabor de derrota contra Aliança Lima. Eu ia falar Sporting Cristal, Aliança Lima. E o Cruzeiro, dadas as circunstâncias, jogando em casa, saiu perdendo. Até Cruzeiro pode ter perdeu do Buchuca e Runa, não foi?
Sim. Mas o resultado de ontem foi bom para o Cruzeiro. O Cruzeiro traz um ponto do Morumbi, mostrando até algum jogo, tinha chutado uma bola no travessão antes do empate. Então são essas características que unem os dois aí, os dois trabalhos muito contestados. O do Zubeldia, pelo menos, garantido até domingo. O Quinteiros nem essa garantia tem.